A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos hoje abordar um assunto muito interessante, muito polêmico e tirar de vez a dúvida, né, irmãos? Nós sabemos que na congregação cristã no Brasil, irmãos, nas décadas ali de 50, 60, 70, até a década que eu acompanhei, 90, quase indo para 2000, a televisão, né? A televisão na casa do crente era muito perigoso. Tinha sim pregações falando sobre a televisão. E hoje nós vamos fazer este vídeo interagindo com a nossa querida Irmandade e queria que a nossa querida Irmandade respondesse. A televisão é ou não é do diabo? Imagine se eu estivesse aqui e passasse de uma tela de uma televisão e saísse de dentro da televisão, como antigamente fazia, né? Falava que o diabo estava dentro da televisão e alguém via ele passando para fora da televisão. Imagine eu agora conversando com vocês, saísse aí na tela da televisão para fora. Olha só uma montagem que eu fiz, se fosse assim. Preste atenção. Irmãos, eu estava conversando com o irmão e o irmão estava falando a respeito da televisão, a respeito de muitas coisas que antes era proibido na congregação e segundo alguns, né, não é mais. Mas o que não é mais proibido? Nós podemos falar aqui, irmãos, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, irmãos, nós pegamos aquela parte da Bíblia aonde diz: tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Irmãos, eu acabei de fazer um vídeo aqui esses dias sobre, irmãos, cada um de nós, o temor de Deus no nosso coração. Nas décadas passadas, logicamente, os antigos, nós temos aí pregações de irmãos falando sobre a televisão, que o diabo é do diabo, a televisão. Até teve um vídeo que eu brinquei, né? Falei, mas se o diabo tiver a nota fiscal da televisão, é dele, né, irmãos? Eu estava conversando com esse irmão e esse irmão falando, irmão Paulo, os críticos batem sempre neste assunto, né? Pastores de outras denominações, né, irmãos, falam sempre nesse assunto. Poxa, mas a congregação antigamente proibia. Teve crítico que falou aí, irmãos, eu deixei de aproveitar a minha infância porque não podia televisão. Eu deixei de ir à praia de sunga, fui de calça comprida porque não podia. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Mas peraí, irmãos, deixou de ir na praia de sunga, mas foi de calça. O erro era o mesmo. Se já estava na praia, o erro era o mesmo. Correto, irmãos? Antigamente, né, os irmãos pregavam, ó, irmão, se te pegarem na praia, ali, e você falecer ali, você não vai para o céu. Isso era uma linguagem de época. Era uma linguagem, naquela época, sobre a pessoa temer a Deus. Irmãos, eu quero crer que a congregação, antes, os antigos, né, não os novos agora, os irmãos cooperadores, anciãos antigos, eles se preocupavam muito com o temor do povo. Mas chegou um certo tempo em que não deu mais se preocupar com o temor do povo. Eles entenderam que o temor é de cada um. Não adianta eu chegar para o irmão está fazendo algo errado, eu chegar para ele e falar, irmão, você está errado, você vai para o inferno, vai acontecer isso contigo. Uma das duas, ou o irmão vai se conscientizar,
Se for um irmão humilde, se for um irmão brabo, ele vai falar: toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida e deixa a minha, é eu com Deus. Correto, irmãos? No caso de uma irmã que o marido faleceu, ela de vez de procurar um casamento dentro da igreja, tudo certinho, ela foi procurar lá fora e ainda procurou uma pessoa que estava comprometida com outra pessoa. E perdeu-se a liberdade. E foram falar para ela: olha, o que você fez está errado, você vai para o inferno. Ela falou: toma conta da sua vida, a minha alma eu tenho que prestar conta a Deus. E corretamente, essa pessoa, ela respondeu certíssimo. Todos nós somos, né, responsáveis pelos nossos atos, não colocando em si a denominação, a congregação. A congregação, sim, a igreja, né, vamos colocar num todo. A igreja ela é um hospital espiritual. Vão ali aqueles que precisam de atendimento espiritual. Correto, irmãos? E a televisão, irmãos, esse irmão falou para mim: olha, a televisão, falavam que tinha o diabo dentro da televisão, que era assim, assado. Eu deixei de assistir todos os desenhos, todas as séries, sabe? Eu falei para ele: irmão, década de 80 foi a década que eu mais aproveitei. Não tinha celular, nossas brincadeiras eram brincadeira de rua, era jogo de bolinha, para as meninas era queimada, né? Lembra? Época de escola tinha aquele negócio do caderno, que as meninas faziam umas perguntas no caderno e dava para os meninos responder. Ali se descobria que um amigo gostava do outro. Era essa brincadeira, né, de época de 1980, época boa, né, irmãos? Época em que eu tenho saudade, né? Mas, irmãos, mas na minha época eu aproveitei bastante. A gente não tinha era condições de comprar uma televisão. Mas sim, domingo, culto. Quarta, que era o nosso dia de igreja, culto. Sábado, culto. Depois daí, brincadeira de rua, dever de escola e a televisão era à vontade. Porque, irmãos, o povo antigamente não sabia usar as coisas. Mas, irmão Paulo, mas antigamente demonizava a televisão e hoje está passando aí culto online. Hoje, irmãos, a televisão é obsoleta. Quem é que de vocês fica grudado numa televisão 24 horas em casa? Irmãos, eu mesmo. De todas as emissoras que tem na televisão, eu não assisto uma. Sinceramente, uma. O dia que me vê sentado em frente a uma televisão, e olha que na minha casa tem. O dia que me vê sentado, fala: poxa, ele tá passando mal, porque ele não tem o que fazer. Né? Porque a televisão hoje você pode colocar o que você quer ver. A Irmandade quer. Vamos pegar agora a televisão Smart TV, vamos voltar ao tempo, vamos transportar com ela até 1980. Poxa, uma televisão Smart TV, internet, 1980, gente, se alguma família tivesse já isso, exclusivamente, seria a família mesmo ali, né? E casa de crente. E pudesse ver o culto online. O que vocês achavam que o irmão e a irmã ia ver? Culto online, os hinos, o canal CCBC Reforma, logicamente, né, irmãos? Ia ver esse tipo de atenção. Mas antigamente, irmão, a televisão amarrava. Antigamente era você, a chuva caindo lá fora, uma pipoquinha do lado, um cobertorzinho de frio e a televisão. Tinha casos de ministério, de casal se separando porque a irmã deixava o arroz queimar, o feijão queimar. E o marido era ignorante, não era crente, ou mesmo sendo crente, ignorante, levava o caso para o ministério, dava separação, dava briga. E antigamente, olha, você fica vendo essas novelas, né, de traição, né? Hoje está pior, né, irmãos? Hoje são outras coisas, não precisa aqui falar, né? Mas foi mudando tudo, irmãos. Mas uma coisa, irmãos, é certa. Deixa eu tomar meu café, senão vai esfriar. Café tá caro, viu? Mas uma coisa é certo. Vê se vocês compreendem.
que eu vou falar. Esse povo que reclama de televisão hoje não deixou da presença de Deus lá atrás. Então, eles deixaram de servir a Deus na geração da Smart TV. Na geração da televisão lá atrás, eles eram temente. Entendeu? Eles buscavam, eles recebiam, falavam em língua, profetizava, fazia visita, Deus revelava, Deus mostrava, Deus cumpria. Após vinha a tecnologia que foi enfraquecendo o homem. E muitos desses, eu falo aí por palavra deles mesmos, que após a pandemia eles deixaram de ir na igreja. Mas da pandemia, vamos pegar da pandemia, 2020 lá para trás. Eles estavam dentro da igreja. Tinha pregação falando de televisão? Tinha. Mas ele estava ali na presença de Deus. Então quer dizer que essas pregações vindas dentro da casa do Senhor, essas pregações estavam corretas, porque a pessoa que estava ali dentro não tinha olhar para uma outra coisa a não ser servir a Deus. Correto, irmãos? Agora não, agora tem uma Smart TV. Logicamente, na casa de quem tem uma Smart TV, você vai lá, dia de domingo não tem um culto online, tem um futebol, tem outras coisas. Né, irmãos? Uma Netflix, uma Globoplay, Prime, e aí vai indo. Né, irmãos? Menos o culto online. Vocês estão entendendo que o que conduz o erro, às vezes não são só o aparelho, são as pessoas. Naquela época o aparelho ser novidade, ser uma comodidade, ser um conforto, as pessoas não sabiam usar, como não sabem usar isto daqui, que substituiu a televisão, o rádio, telefone fixo, o orelhão, substituiu tudo. Substituiu o cheque. Né, irmãos? Tudo é celular. Pix, pix, pix. Entendeu, irmãos? Então, a televisão, antigamente, era proibido no sentido da pessoa não se desvirtuar da presença de Deus. Mas hoje já não é mais necessário. Que a televisão já era. A preocupação são outras hoje. Sabe qual é a preocupação hoje em dia? São as redes sociais. Você está se comunicando com muitas pessoas que não estão no seu grupo, que não está no seu quadrado. Pessoas com opinião diferente. Pessoas em que às vezes diz que está te ajudando, mas está colocando coisas na sua cabeça para você deixar da presença de Deus, para você achar que tudo é normal, né? A gente ouve falando aí, né? Olha, se a gente falar que não precisa ter obra para salvação, nós estamos pisando na cruz de Cristo. Negativamente. Você vai estar pisando na cruz de Cristo e pisando no bem maior que Ele te deu, que é a salvação de vida eterna, se você não produzir frutos após receber esse bem maior, que é o direito da vida eterna e o pagamento de seus pecados na cruz. Após você receber, né, a graça de Deus, a salvação da vida eterna, por Cristo Jesus, você não tinha obras, nem deveria ter. Após você receber isso, os frutos tinham que aparecer, está aparecendo a partir daí. Quando você não se tem fruto, só tem erro, pecado, 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 então você não está dando valor àquele que desceu, né, aqui nesse baixo de terra e padeceu dura morte em cruz. Aquele que foi o nosso intercessor está sendo até hoje na presença de Deus. Então, irmãos, a televisão hoje é obsoleto. Não adianta vir pessoas querendo refutar a sua saída de dentro da igreja por causa, porque a televisão eu perdi minha infância. Estes dias eu fui passear com a família. Congregamos, fomos passear. Dá para você congregar com a família, passear com a família, tem um aniversário.
falta um culto, vai no aniversário com a família. Aniversário é uma vez por ano, não é corriqueiro. Mas dá sim para servir a Deus e servir melhor, junto com a sua família. Não caia nessa em que muitos dizem que a igreja separa a gente da família. Não. Ela une mais. E não, irmãos, e não queira ser unido com a família e com a igreja numa fase pior, em que Deus o livre, um da família precise de oração. E que você precisa aos pés de Deus e chorar para que Deus faça o milagre. Então, se é para se unir com a família, se una na felicidade, na alegria. Que no choro Deus vai enxugar nossas lágrimas. Fiquem todos na santa paz de Deus. Espero a nossa querida Irmandade deixar aqui, né, irmãos? Deixar aqui os seus comentários. O que vocês acham? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.